Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje nós vamos falar sobre quem levou Johnny, um caso tão interessante que se tornou tema de um documentário próprio. Vamos aos fatos. John David Gosch, esse menino que vocês veem aí na tela, nasceu em 12 de novembro de 1969 em West Des Moines, no estado norte-americano de Iowa. Em 1982, morava com seus pais John e Noreen e trabalhava como entregador de jornais na cidade. Ele tinha então apenas 12 anos de idade e era conhecido como Johnny. Dia 5 de setembro de 1982, um domingo, Johnny Gosch saiu de casa antes do amanhecer para começar sua entrega de jornais no subúrbio de West Des Moines. Embora fosse costume Johnny acordar o pai para ajudá-lo nas entregas, naquela manhã, e não se sabe porquê, o menino levou consigo apenas o cão da família, um Basset de nome Gretchen. Outros entregadores do jornal The Des Moines Register relatariam mais tarde ter visto Gosch na região onde costumeiramente entregava os jornais. Foi a última visão de Johnny, que pode ser corroborada por várias testemunhas. Um vizinho, chamado Mike, relatou que observou Johnny conversando com um homem atarracado em um Ford Fairmont azul de 2 tons com placas de Nebraska. Mike não soube precisar o que foi discutido, porque estava observando desde a janela do seu quarto. Enquanto Johnny voltava para casa, Mike notou outro homem seguindo o menino. Outra testemunha, John Rossi, viu um homem em um carro azul conversando com Johnny e pensou que algo estava estranho. Ele chegou a olhar para a placa do carro, mas não conseguiu se lembrar posteriormente do número. Ele disse, abre aspas, espero até hoje acordar no meio da noite e ver aquele número na placa do carro tão distintamente quanto naquele dia, mas isso nunca aconteceu, fecha aspas. Rossi submeteu-se à hipnose e disse à polícia alguns dos números da placa e que a placa era de Warren County, em Iowa. John e Noreen Gosch, os pais de Johnny, esse casal que você vê aí na foto, começaram a receber telefonemas de assinantes do jornal que viviam ao longo da rota que seu filho percorria, reclamando de jornais não entregues. John, o pai, fez uma busca superficial na vizinhança por volta das 6 horas da manhã. Ele imediatamente encontrou o carrinho de mão que Johnny utilizava para levar os jornais, ainda cheio, a 2 quadras de sua casa. A família imediatamente contatou o departamento de polícia de West Des Moines e relataram o desaparecimento de Johnny. Noreen, em suas declarações públicas e em seu livro, posteriormente publicado, chamado Why Johnny Can't Come Home, criticou o que ela percebeu como um tempo de reação lento das autoridades e da política da época de que Johnny não poderia ser classificado como uma pessoa desaparecida antes de 72 horas de seu sumiço. Inicialmente, a polícia acreditava que Johnny era um fugitivo, mas depois eles mudaram sua declaração e sugeriram que ele foi sequestrado, embora nunca tenham sido capazes de estabelecer um motivo viável. Eles encontraram poucas evidências e não prenderam nenhum suspeito com conexão com o caso. Poucos meses após seu desaparecimento, em setembro de 1982, Noreen Gosch, a mãe de Johnny, disse que seu filho foi visto em Oklahoma, quando um menino, supostamente Johnny, gritou para uma mulher pedindo ajuda antes de ser arrastado por 2 homens e sumindo de vista. Em 1984, a fotografia de Johnny, esse menino à esquerda, apareceu ao lado da de Juanita Rafaela Esteves, em caixas de leite em todos os Estados Unidos.
eles foram a segunda e terceira criança sequestrada a ter o seu destino divulgado dessa forma. O primeiro foi Ethan Paz, que é uma história que talvez algum dia a gente traga aqui. Ao longo dos anos, vários investigadores particulares ajudaram a família na busca por seu filho, sem sucesso. Em 12 de agosto de 1984, Eugene Martin, esse menino à direita, outro entregador de jornais da área de Des Moines, desapareceu em circunstâncias semelhantes. Ele sumiu enquanto entregava jornais no lado sul de Des Moines. Quase 2 anos depois, em 29 de março de 1986, um dia antes da Páscoa, Mark James Warren Allen, de 13 anos, disse à mãe que planejava caminhar até a casa de um amigo na rua, mas nunca chegou à casa do vizinho e não foi visto desde então. As autoridades não conseguiram provar uma conexão entre os 3 casos, mas Noreen Ghosh afirma que foi informada pessoalmente sobre o segundo sequestro com alguns meses de antecedência por um investigador particular que procurava por seu filho. Ela foi informada de que o sequestro aconteceria, abre aspas, no segundo fim de semana de agosto de 1984 e seria de um entregador de jornais do lado sul de Des Moines, fecha aspas. Em junho de 1989, na cidade de Port St. Joe, na Flórida, uma mulher parou em um estacionamento ao lado de uma van branca. Quando ela voltou, a van havia sumido, mas ela reparou que havia uma câmera do tipo Polaroid jogada no chão, no lugar onde havia estado o carro. Ela pegou a Polaroid e verificou que nela havia uma foto assustadora de um jovem casal amarrado e amordaçado. Ela imediatamente chamou a polícia. E essa, à esquerda, foi a foto extremamente assustadora que ela encontrou. As crianças na foto nunca foram oficialmente identificadas. Isso abriu, obviamente, espaço a várias hipóteses. Especulou-se que a garota poderia ser Tara Calico, essa menina em cima à direita, uma jovem desaparecida no Novo México desde 1988, quando tinha então 19 anos de idade. Quanto ao menino, especulou-se que ele poderia ser Johnny Ghosh. Especialistas em reconhecimento facial negaram a hipótese, mas a mãe de Johnny, Noreen, insiste e sempre insistiu que ele é o menino da foto. Anos depois, em 1997, Noreen, a mãe de Johnny, essa mulher que você vê na foto, de maneira inacreditável, alegou que Johnny escapou de seus sequestradores e a visitou com um homem não identificado em março daquele ano, quando ele já teria supostamente 27 anos. De acordo com o relato de Noreen Ghosh, ela foi acordada por volta das 2h30 da manhã, em março de 97, por uma batida na porta de seu apartamento. Esperando do lado de fora, estava Johnny, acompanhado por esse homem não identificado. Noreen afirmou reconhecer imediatamente seu filho, que abriu a camisa para revelar uma marca de nascença em seu peito. Diz ela, abre aspas, nós conversamos por cerca de 1 hora ou 1h30. Ele estava com outro homem, mas eu não tenho ideia de quem era a pessoa. Johnny olhava para outra pessoa pedindo aprovação para falar, fecha aspas. Ele também não disse onde morava ou para onde estava indo. Em uma entrevista de 2005, Noreen disse, abre aspas, na noite em que ele veio aqui, ele estava vestindo um jeans e uma camisa, e estava com um casaco porque era março. Estava frio e seu cabelo estava longo, na altura dos ombros, e estava liso e tingido de preto, fecha aspas. Ela alegou que seu filho disse a ela que tinha sido vítima de uma organização pedófila e que fora descartado como alvo dos abusos quando teria, segundo ele, ficado velho demais. Posteriormente, temendo por sua vida, passou a viver sob uma identidade falsa, sentindo que não era seguro voltar para casa. O pai de Johnny, John, já então divorciado de Noreen desde 1993, declarou publicamente que não tinha certeza se tal encontro realmente tinha acontecido. As autoridades não localizaram Johnny ou confirmaram o relato de Noreen.
e seu destino continua a ser objeto de especulação, teorias da conspiração e de muita disputa. Noreen publicou por conta própria um livro em 2000, como a gente já falou, intitulado Why Johnny Can't Come Home. O livro apresenta sua compreensão do que seu filho passou, com base na pesquisa original de vários investigadores particulares e na própria visita que ela relata ter recebido de Johnny. O caso voltou a receber grande publicidade em 2006, quando Noreen afirmou ter encontrado fotos em sua porta retratando Johnny em cativeiro. Uma das fotos, essa que você vê na tela é a foto real, mostrava 3 meninos amarrados em uma cama, e Noreen novamente garantiu que o garoto da direita seria Johnny. Pelo menos um outro garoto teria sido identificado na foto pela respectiva família. O menino David Leonard Johnson, sequestrado em Linwood, no estado de Washington, em 1985. O garoto da esquerda, até hoje, permanece incógnito. Outras fotos mostravam um menino sozinho, amarrado e amordaçado, que Noreen também reconheceu como sendo seu filho Johnny, e essas são as fotos reais que supostamente apareceram na porta da mãe de Johnny. A polícia alegou que essas fotos tinham sido atribuídas a um caso ocorrido na Flórida, mas o menino da imagem nunca foi identificado. Noreen insiste que o menino é Johnny. Em 13 de setembro daquele ano, uma carta anônima foi enviada à polícia de Des Moines. Ela dizia, abre aspas, cavalheiros, alguém fez uma piada repreensível com uma mãe enlutada. A foto em questão não é de seu filho, mas de 3 meninos em Tampa, Flórida, por volta de 1979 ou 80, desafiando um ao outro num concurso de fuga. Houve uma investigação sobre essa foto, feita pelo gabinete do xerife do condado de Hillsborough. Nenhuma acusação foi apresentada e nenhum delito foi estabelecido. O detetive responsável pelo caso chamava-se Zalva. Essa alegação deve ser fácil de verificar. Fecha aspas. De fato, Nelson Zalva foi um detetive que trabalhou para o condado de Hillsborough, na Flórida, na década de 1970, e disse que os detalhes da carta eram verdadeiros, e acrescentou que também investigou a foto em 1978 ou 79, antes, portanto, do desaparecimento de Johnny. Diz ele, abre aspas, entrevistei as crianças e elas disseram que não havia coerção ou toque. Eu nunca poderia provar um crime. Fecha aspas. Quando solicitada a prova de que esta realmente era a mesma foto da investigação de quase 3 décadas atrás, Zalva não pôde fornecer nenhuma prova, nenhuma evidência. Noreen ainda acredita que as fotos sejam do seu filho. Em 1989, para deixar as coisas ainda mais estranhas, Paul Bonatti, esse homem da foto de 21 anos, então um presidiário de Nebraska, acusado justamente de ser um predador sexual, procurou seu advogado John DeCamp e lhe disse que havia sido sequestrado quando era apenas uma criança por uma quadrilha de pedofilia e que havia sido forçado por essa mesma organização a participar do sequestro de Johnny. John DeCamp, o advogado do Bonatti, esse homem da foto, acreditou nele e disse que achava que ele estava falando a verdade. Noreen mais tarde o conheceu e disse que Bonatti lhe disse coisas que ele só poderia saber falando com o filho dela. Bonatti disse que Johnny tinha uma marca de nascença no peito, uma cicatriz na língua e uma cicatriz de queimadura na perna. Embora uma descrição da marca de nascença tenha sido amplamente divulgada, as informações sobre as cicatrizes não foram divulgadas. Bonatti também descreveu uma gagueira que Johnny teve quando estava chateado, o que batia com o costume ou com as características dele. O FBI e a polícia local não acreditaram que Bonatti fosse uma testemunha confiável no caso e não o entrevistaram. O mais interessante é que Bonatti
levou uma equipe de filmagem a uma fazenda, que essa fazenda que você vê é ao fundo, atrás dele, e disse que era ali onde essa organização de pedófilos levava crianças para serem abusadas. De fato, no interior da fazenda foram encontradas marcas de correntes e foram encontradas iniciais marcadas nas paredes de madeira. Mas nem assim a polícia levou Bonatti a sério, e essa pista nunca foi investigada a fundo. Bonatti acusou o ativista e empresário do Partido Republicano Lawrence E. King Jr., esse homem que você vê na foto, que também atuou como diretor da Franklin Credit Union em Omaha, Nebraska, de administrar uma rede de prostituição de menores e de abusar dele desde muito cedo. Em 1990, um grande júri do condado, porém, se recusou a acusar King, considerando as alegações uma farsa cuidadosamente elaborada. Apesar disso, em razão dos abusos supostamente sofridos quando adolescente, em 27 de fevereiro de 1999, o Tribunal Distrital de Nebraska concedeu a Bonatti $1 milhão a título de indenização moral. Em 2014, foi produzido um documentário sobre o caso, chamado Who Took Johnny, que me inspirou a dar o nome ao caso, né? Quem levou Johnny, como a gente pode ver lá no primeiro slide. Esse documentário, inclusive, foi vencedor do Prêmio Rumur de 2014. Eu encontrei esse documentário na internet há alguns anos, assisti, é extremamente interessante, mas não encontrei mais ele disponível, então eu não tenho mais link para deixar aqui para recomendar para vocês. Mas se vocês encontrarem, eu recomendo que assistam. É um documentário muito interessante e que detalha mais a fundo tudo aquilo que eu falei hoje. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado ele tão misterioso e instigante como eu. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.